Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quem é esse homem chamado Jesus, cuja vida dividiu a história, desafiou impérios e revelou o rosto de Deus à humanidade? Os evangelhos contam sua história, mas há detalhes que não estão nos púlpitos, nem nas catequeses, segredos esquecidos, episódios pouco conhecidos, mistérios que foram deixados à margem. Neste vídeo, você vai descobrir fatos ocultos sobre a vida de Jesus, curiosidades que poucos conhecem e que a maioria jamais ousou questionar. Da infância à ressurreição, prepare-se para uma jornada reveladora. Vamos desvendar aspectos de Jesus que quase ninguém sabe e que, talvez, mudem para sempre a forma como você o enxerga. O nascimento de Jesus é, talvez, o momento mais celebrado da história, mas também um dos mais misteriosos. A data, incerta. Os evangelhos não dizem 25 de dezembro. Essa data foi adotada séculos depois, durante o Império Romano, possivelmente para cristianizar uma antiga celebração pagã. O Sol Invictus, o renascimento do Sol durante o solstício de inverno. Coincidência? Ou um sinal de que as forças por trás da religião e da política sempre caminharam juntas? Belém, uma pequena vila cujo nome significa Casa do Pão. Curioso, pois aquele que nasceria ali mais tarde se chamaria a si mesmo de o Pão da Vida. Uma profecia do profeta Miqueias, escrita séculos antes, já anunciava: de ti, Belém, sairá aquele que governará Israel. Coincidências? Ou o cumprimento meticuloso de um plano divino? No 8º dia de vida, ele foi circuncidado e foi chamado de Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. Mas, e depois? O que aconteceu com o menino que os reis do Oriente vieram adorar? A Bíblia salta do nascimento para os 12 anos de idade e então desaparece até os 30. O que aconteceu nesse vácuo da história? Nada. Silêncio absoluto. São 18 anos desaparecidos da história. O Evangelho de Tomé, não reconhecido oficialmente, narra que Jesus, tendo 5 anos, estava brincando perto do val de um riacho e reuniu as águas fluindo em pequenas bacias e as purificou com uma palavra, moldando do barro do lodo do riacho 12 pardais. E que assim que bateu palmas e gritou aos passarinhos: vão! Os passarinhos tomaram voo piando, um relato poético, ou um vislumbre precoce do poder divino. Teorias surgiram. Alguns acreditam que ele viveu como um simples tecton, um artesão, em Nazaré. Outros, mais ousados, sugerem que teria viajado para a Índia, o Egito, ou passado por escolas essênias que misturavam misticismo judaico e sabedoria ancestral. Será que esse silêncio durante a infância de Jesus na Bíblia esconde apenas a simplicidade da vida ou um treinamento espiritual que o preparava para o confronto final contra as forças das trevas? Aos 30 anos, ele ressurge, não mais como menino, mas como mestre. Jesus falava aramaico, mas dominava também o hebraico e possivelmente o grego, o idioma da elite e da cultura dominante. Isso lhe permitia atravessar fronteiras físicas e espirituais. Cada milagre que realizava não era apenas um ato de compaixão, mas um sinal, um símbolo, uma mensagem velada. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná não era apenas sobre vinho, era o sinal de uma nova aliança, a substituição do velho pelo novo, a cura dos cegos, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas. Todos carregavam uma segunda camada, uma realidade oculta, porque Jesus não veio apenas para curar, ele veio para despertar. Na noite em que tudo mudaria, Jesus se reúne com os seus. Era Páscoa, mas naquela mesa, ele inauguraria algo novo. O pão, agora seu corpo. O vinho, agora seu sangue. A última ceia, um ritual que atravessaria séculos. Muitos estudiosos afirmam que a disposição dos discípulos e os elementos da ceia
escondem um código cabalístico. João se debruça sobre o peito de Jesus, mas em algumas versões gnósticas, Maria Madalena é quem ocupa esse lugar. Naquela mesma noite, um amigo se tornaria traidor, Judas Iscariotes. Por 30 moedas de prata, o Filho do Homem seria entregue. As Escrituras haviam previsto isso. Mas teria Judas sido apenas um peão num tabuleiro profético? Ou a traição fazia parte de um plano maior? Um sacrifício necessário para que o véu entre os mundos fosse rasgado? Judas, o traidor, segundo o Evangelho de Judas, foi, na verdade, o discípulo mais próximo de Jesus, encarregado de cumprir um plano divino. Ele não o traiu por ganância, mas por obediência. Isso mudaria tudo. Sob a autoridade de Pôncio Pilatos, Jesus foi condenado. E mesmo tentando se isentar da culpa, lavando as mãos diante da multidão, Pilatos selou o destino do Nazareno. Crucificação, um castigo reservado para os piores criminosos. Mas, naquele dia, algo mudou. Um soldado pagão, endurecido pela guerra e pela execução de dezenas de condenados, de repente se comove e confessa: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Trevas caíram sobre a terra do meio-dia até as 3 da tarde. O céu escureceu de maneira inexplicável. Porém, um eclipse solar natural não poderia durar 3 horas, o que aumenta o caráter sobrenatural do fenômeno. Um terremoto abalou Jerusalém. O véu do templo, que separava os homens da presença divina, foi rasgado de alto a baixo. O mundo físico e o espiritual colidiram. E na cruz, quando seu último suspiro ecoou entre o céu e a terra, algo foi rompido. Não foi apenas o fim de uma vida, foi o início de um abalo invisível. O mundo espiritual se abriu, e uma nova era, marcada por confronto entre luz e trevas, havia começado. Então, Jesus desceu ao Hades durante 3 dias, não para sofrer, mas para libertar almas e tomar as chaves da morte. E 3 dias depois, o impossível acontece. O túmulo está vazio. Os Atos de Pilatos, textos não canônicos, dizem que as autoridades romanas tentaram esconder a ressurreição com subornos e manipulação. Guardas eram pagos para esconder a verdade. Mas os relatos se multiplicam. Jesus aparece a discípulos, a mulheres, a caminhantes na estrada de Emaús. Ele vive. Durante 40 dias, antes de subir aos céus, ele ensina, consola e prepara os seus para o que viria. A promessa é clara: não vos deixarei órfãos. O Espírito viria, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A vida de Jesus é mais do que uma biografia sagrada. É um mosaico de mistério, fé e revolução espiritual. Um convite para enxergar além do visível, para perceber que por trás das palavras e dos milagres há um chamado para descobrir o invisível, para confrontar o desconhecido e para escolher entre a ilusão do mundo e a verdade eterna. Porque aquele que caminhou entre nós continua vivo, e os ecos de seus passos ainda ressoam entre os que têm ouvidos para ouvir. Esta é a história que poucos ousam contar, mas agora você já sabe. Se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Files e comente qual tema gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade.